Essa atividade é a 3, só que o item B. E para a gente fazer o item B, tem que fazer uma revisão, né, em geometria. Definimos base média de um triângulo como um segmento que une os pontos médios de dois lados, de dois de seus lados. Assim, um triângulo tem 3 bases médias. Então, aqui, ó, por exemplo, esse triângulo tem aqui de A até B. M é o meio de AB. Então, desse lado. Com relação ao lado AC, N é o meio de AC. Oposto a A gente tem a base BC. A base BC. A base MN é a base média de AC. Por exemplo, se aqui medir a AC medir A, MN vai medir a metade de A. Se aqui medir 10, BC é 10, aqui vai medir 5. Então, isso que é a definição de base média. Tá certo? Então tá. Então veja que aqui nesse triângulo, aqui esse gráfico, então tem aqui o Y e aqui tem o X. E é para a gente considerar que EGH é um triângulo equilátero. Então quer dizer que aqui mede 10 do G até H e do H até o E. Tudo vai medir 10 unidades, porque o triângulo é equilátero, tem os 3 lados iguais. Sendo o triângulo equilátero, então esse ângulo também é conhecido. Esse ângulo aqui é 60 graus. Esse aqui também é 60 graus. E esse aqui também é 60 graus. Agora, se M é o médio de EH, ó, M é o médio de EH. Então, OM é base média de EG. OM é base média de EG. EG é 10, então aqui é 5. Aqui não é 10, aqui é M, então aqui também é 5. Aqui não é 10, o O não está no meio, então aqui também é 5. Então quer dizer que esse triângulo OMC também é um triângulo equilátero de lado 5. Bom, sabido isso, a gente vai determinar, então, escrever a equação da reta. Primeiro, a reta EF. O que a gente tem que lembrar, lá no começo da aula, a gente definiu que a inclinação da reta é a tangente do ângulo. Então, essa reta aqui, ó, EF. EF é essa reta aqui. EF. Esse ângulo aqui de 60 graus, então, é a inclinação dela. A inclinação dessa reta EF. Então, se eu pegar a tangente desse ângulo, vai ser o M. Como aqui a gente tem uma tangente que está no terceiro quadrante, é uma reta que está decrescente, então eu tenho que, nesse caso aqui, o M dessa reta é menos a tangente de 60. Vamos lembrar então, tangente de 60, tangente de 45 é 1. Né? Tangente de 45 é 1. Tangente de 30 é menos do que 1. Então, tangente de 60 é mais do que tangente de 45. Então, a tangente de 60 é raiz de 3. Portanto, o M de EF é igual a raiz de 3. Não precisa fazer lá o cateto oposto pelo cateto adjacente. Não precisa. O M é a tangente. Então, qual que é o M? Raiz de 3. O M, aqui então está determinado, que o M é raiz de 3. O N é onde a reta EH corta o Y. Então está cortando aonde aqui? Aqui eu não sei. Então eu preciso determinar isso daí. Porque eu não sei quanto que é o N. Como que eu faço para determinar esse N? Deixa eu apagar aqui. Bom, então agora sim a gente vai ter que fazer a tangente. Então, tangente de 60 graus é cateto oposto, que é a distância de O até E, dividido pela distância do cateto adjacente. Então, eu quero determinar essa medida aqui. Ó. Quero saber quanto que é OE. Quero saber essa medida. OE igual a quanto? Então, vou usar tangente de 60 é igual cateto oposto
oposto a 60. Então é esse aqui, ó. OE. OE dividido pelo adjacente. Adjacente é daqui até aqui. 2, 4, 5. Era 10, a metade de 10 é 5. Dividido por 5. Tangente de 60 aqui no caso, tangente de 60 é raiz de 3. Que é igual a OE dividido por 5. Raiz de 3 vezes 5, raiz de 3 vezes 5 é igual a OE. Então, OE é 5 vezes raiz de 3. Quer dizer que ele vai cortar bem aqui, ó. Esse ponto E aqui, ele está posicionado bem no 5 raiz de 3. Quer dizer, então, que o N é 5 raiz de 3. A equação da reta, então, será raiz de 3, vou trocar o N pelo raiz de 3. Raiz de 3x mais 5 raiz de 3. Depois tem várias perguntas. E uma delas, vocês vão também determinar o OM. Então, o OM é dessa mesma forma que vocês vão fazer. OM, igual a gente fez aqui, vocês farão o OM. Tá bom? Espero que vai ajudar vocês a terminar de fazer a atividade 3. Ok?